Olá pessoal, meu nome é Patrícia Lopes e eu sou consultora científica da HTM. Hoje eu vim apresentar para vocês os protocolos do nosso equipamento de vacuoterapia corporal e facial e de microdermoabrasão diamantada, que é o Beautydermo. Então, inicialmente, eu vou apresentar o equipamento para vocês e os parâmetros que o equipamento possui. Vamos lá? Pessoal, o equipamento ele tem modo contínuo e modo pulsado que varia de 5 a 50 pulsos por minuto. Então, toda vez que o equipamento estiver ligado e que o parâmetro estiver piscando, esse é o parâmetro que está pronto para ser alterado. No caso, o parâmetro em questão é o tempo. A gente ajusta o tempo de terapia conforme a necessidade e, de acordo com o tipo de tratamento que eu vou citar em seguida para vocês, a gente ajusta se a gente quer modo contínuo ou modo pulsado, que vai variar de 5 a 50 pulsos por minuto. Nesse botão a gente regula a pressão negativa do equipamento, onde a gente vai conferir através desse relógio. Agora eu vou apresentar para vocês os acessórios do equipamento Beautydermo. O extensor é a manopla, a ventosa rolete menor, ventosa sino, ventosa rolete grande, engate e as ventosas faciais, que são bico de pato, luneta maior, luneta menor, bico de passarinho reto, bico de passarinho curvo. Antes de fazer a demonstração prática para vocês, é importante um pequeno detalhe que a gente pode realizar no equipamento que protege o Beautydermo contra a entrada de resíduo como óleo corporal para dentro do equipamento. Então, a sua manopla, ela acompanha um anel. Vem dessa forma. A gente pode recortar um pedacinho de filtro de café melita, de TNT, para proteger a entrada de excesso de óleo para dentro do circuito. Nesse caso, pessoal, eu recortei um pedacinho de TNT, eu posiciono ele em cima do orifício da manopla e em seguida eu coloco o anel de proteção. Dessa forma. Feito isso, eu vou escolher a manopla que eu vou utilizar, a ventosa que eu vou utilizar, de acordo com o tipo de tratamento que eu vou realizar. Eu vou começar demonstrando para vocês agora um procedimento para remodelamento corporal em posterior de coxa e em glúteos. Então, a ventosa que eu vou utilizar a princípio vai ser a rolete grande. Rosquei a ventosa. Você tem a opção de utilizar o equipamento direto no engate, dessa forma, ou de engatar o extensor, se for mais confortável para você. Eu gosto de utilizar com o extensor. O equipamento acompanha uma mangueira que vai ser acoplada no equipamento e essa mangueira em seguida eu conecto no engate. A minha ventosa está preparada. Já higienizei a área de tratamento e agora eu vou aplicar uma camada fina de óleo na pele da minha cliente.
Esse protocolo que eu vou demonstrar para vocês é um protocolo para remodelamento corporal, para gordura localizada, e ele também pode ser aplicado em procedimento para celulite também. Então agora a gente vai ajustar no equipamento o parâmetro tempo, o parâmetro modo de sucção e pressão negativa. Como eu vou trabalhar um procedimento de remodelamento corporal, eu vou deixar o equipamento em modo contínuo. Mas tem um fator que é muito importante na terapia, que é a pressão negativa que eu vou empregar no tecido da cliente. A gente não indica em protocolos, em procedimentos de remodelamento em modo contínuo, utilizar uma pressão que seja maior que 250 milímetros de mercúrio. Lembrando que dentro desse limite eu vou ajustar essa pressão conforme a sensibilidade da minha cliente. Tampono a ventosa e faço o ajuste da pressão no equipamento. Então aqui eu estou colocando uma pressão negativa média de 150 milímetros de mercúrio. Eu vou aplicar e vou perguntar para minha cliente se está confortável. Confortável? Perfeito. Nas primeiras sessões, a gente sempre começa com uma pressão negativa mais baixa, porque a pele do cliente não está acostumada a receber esse tipo de estímulo. Então, no começo a gente emprega uma pressão negativa mais baixinha e conforme a cliente vai se adaptando à terapia, a gente pode aumentar gradativamente essa pressão negativa, lembrando de não ultrapassar os 250 milímetros de mercúrio. Outra coisa que é importante é a gente sempre observar a pele da cliente. Então, uma vez que eu deixei essa pele com hiperemia, não tem necessidade de eu continuar passando o rolete por muito mais tempo, por conta do aparecimento de peteca ou até mesmo da formação de hematomas. Então, uma vez que eu apliquei na região tratada e eu provoquei uma hiperemia nesse tecido, eu já posso mudar de região. Agora eu vou demonstrar para vocês, nessa mesma região, a aplicabilidade com a ventosa sino. Agora eu vou fazer uma demonstração para vocês de um protocolo de depressodrenagem linfática. Para esse procedimento, eu vou utilizar a ventosa corporal sino. Eu posso utilizar o engate, como demonstrado anteriormente na ventosa rolete grande, ou rosquear direto no engate. Para esse procedimento, eu acho mais confortável e mais fácil para o manuseio rosquear a ventosa direto no engate. Agora eu vou mostrar para vocês algumas variações no quesito de parâmetros que eu posso realizar esse procedimento. Então eu vou mais uma vez ajustar o meu tempo de terapia. E como eu preciso fazer manobras de abertura e de fechamento ganglionar, eu vou precisar que o equipamento em alguns momentos esteja em modo pulsado. É aí que entra o recurso do equipamento. Eu posso utilizar o equipamento em modo contínuo e dosar essa quantidade de pulsos tirando e colocando o meu dedo no orifício, ou seja, eu pulso a ventosa conforme a minha necessidade, ou eu posso colocar o modo de emissão pulsado
conforme eu achar que é necessário. Eu gosto de trabalhar com essa ventosa em modo contínuo, então eu doso na própria ventosa a quantidade de pulsos que eu preciso trabalhar nas manobras de abertura e de fechamento. Uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar depressa ou drenagem linfática é a pressão negativa que eu vou empregar no tecido da cliente. Lembrando que esse tratamento ele tem como finalidade imitar a pressão fisiológica do nosso capilar linfático, que gira em torno de média de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Ou seja, isso quer dizer que no meu equipamento a pressão é mínima. Eu vou fazer manobra de abertura. Em toda a região inguinal da minha cliente. Feita a manobra de abertura, pessoal, agora eu vou iniciar o procedimento de depressa ou drenagem linfática. Nesse momento, eu preciso que o meu equipamento esteja em modo contínuo. Lembrando que o movimento que eu vou realizar com a ventosa é um movimento longitudinal no sentido do trajeto da linfa. O movimento ele tem que ser rítmico e tem que ser lento. Esse tipo de procedimento ele pode ser realizado em membros inferiores, na região do abdômen, posterior de coxa, glúteo, braços e em seguida a gente também vai visualizar esse procedimento em face. Então agora eu vou mostrar para vocês um procedimento de depressomassagem, onde o principal objetivo vai ser o remodelamento corporal. Então, mais uma vez, eu vou utilizar a ventosa rolete grande e eu vou ajustar os parâmetros adequados da máquina. Para o procedimento de depressomassagem, eu utilizo o modo contínuo. Vou colocar um tempo aproximado de 10 minutos, que é o suficiente, e vou ajustar a pressão média de 150 milímetros de mercúrio, que é o que deixou a terapia confortável para minha cliente. Pressionando o botão de Start, tamponando a ventosa e ajustando a pressão negativa. Existem 3 tipos de movimentos que a gente pode trabalhar com vacoterapia. Os movimentos longitudinais, que são aqueles que eu mostrei para vocês no procedimento de depresso-drenagem linfática. Os transversais, que são esses que eu estou mostrando para vocês agora, onde eu posso trabalhar o remodelamento e ele também tem uma função que é descontraturante.
E em seguida, depois eu vou mostrar para vocês um procedimento de desfibrosagem, que é onde a gente utiliza a ventosa sino e a gente realiza movimentos circulares. Lembrando, pessoal, que eu vou estimular esse tecido até provocar um eritema. Uma vez que essa pele já está oxigenada, eu paro de estimular e mudo de região. Em todos os procedimentos demonstrados, a minha cliente já estava preparada com óleo, com uma camada fina de óleo no corpo. Agora eu vou fazer uma demonstração para vocês da manobra de desfibrosagem. Essa manobra, ela é uma manobra utilizada em pós-cirúrgico tardio, quando a minha paciente, a minha cliente, apresenta um quadro de fibrose pós-cirúrgica. No equipamento, o ajuste é o mesmo que a gente fez em todos os outros procedimentos anteriores. Lembrando que dessa vez eu vou colocar a pressão no máximo e vou utilizar a ventosa sino. O movimento que eu realizo é circular e puxo. Realizo o movimento circular e puxa. A ideia desse movimento é diminuir ou até mesmo tirar a aderência que se forma junto com a fibrose, melhorando o quadro da cliente. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês os procedimentos faciais com as ventosas do Beauty Dermo para o rosto. Eu vou fazer um procedimento com a ventosa luneta menor, que é indicada para procedimentos de revitalização facial. Se o terapeuta achar necessário utilizar essa ventosa para drenagem linfática facial, também é permitido, não tem problema nenhum. Então a gente vai conectar o engate na mangueira e rosquear a ventosa selecionada. O rosto da minha cliente já está devidamente higienizado. Então eu vou colocar o parâmetro no equipamento e vou pressionar o Start. Para eu fazer a mensuração da pressão negativa, eu preciso tamponar a ventosa. Tamponando a ventosa, se vocês visualizarem no manômetro, a gente tem a pressão negativa empregada para fazer o tratamento. Essa é a pressão adequada, que vai girar em torno de 200 a 250 milímetros de mercúrio. Vocês podem escolher uma dessas pressões, né, variando de 200 a 250, lembrando que é importante que essa pressão seja confortável para a cliente. Feito isso, o movimento que a gente vai realizar na face da cliente são movimentos de deslizamento. Lembrando que é importante a gente realizar o movimento de deslizamento sempre de baixo para cima. A intenção do procedimento para revitalização facial é justamente vasodilatar, trazer oxigênio e nutrir essa pele que está desvitalizada. Com a ventosa luneta maior, o procedimento é o mesmo. Eu também posso fazer procedimentos de revitalização facial e de drenagem linfática. A diferença é que o calibre, o orifício dessa ventosa é um pouco maior, então eu consigo tratar uma área de tratamento mais extensa, uma área de tratamento maior. Então a gente sempre vai rosquear diretamente no engate mesmo, não tem necessidade de utilizar o extensor. Pressiona o Start, confere a pressão negativa e realiza o procedimento da mesma maneira que eu fiz anteriormente, ok?
Agora a gente vai fazer para vocês uma demonstração com a ventosa bico de pato, que ela é recomendada também para procedimentos de revitalização e drenagem linfática. Na verdade, pessoal, não existe uma regra, tá? Não existe uma regra no sentido, a luneta maior faz isso, a luneta menor faz aquilo, a bico de pato faz aquilo. Não, você vai empregar a ventosa adequada de acordo com o tipo de tecido do seu cliente, de acordo com o procedimento, com o contorno facial da cliente, que você achar que é mais adequado para a realização do procedimento. A única exceção, pessoal, que depois eu vou mostrar para vocês, é a bico de passarinho reto e a bico de passarinho curvo, que esse sim a gente utiliza para realizar a extração de comedões. Então agora, só retomando para vocês, eu vou utilizar a ventosa bico de pato e eu vou fazer o procedimento de drenagem linfática facial. Primeiro, para mim fazer as manobras de abertura nas regiões onde a cliente tem gânglios linfáticos, eu vou utilizar a ventosa luneta maior, só para fazer essas manobras de abertura. Lembrando que quando a gente faz o procedimento de drenagem linfática, a pressão que eu emprego no equipamento é a pressão mínima. Então eu diminuo a pressão do equipamento. Já está em modo contínuo, ou seja, a pulsação do equipamento eu vou fazer através do orifício da ventosa, tá? E a manobra de carregamento dessa linfa eu vou fazer com o equipamento em modo contínuo, com a pressão mínima também. Então a gente realiza as manobras de abertura. Feita essa manobra em toda a região de linfonodos, eu vou manter o meu equipamento em modo contínuo, com a pressão mínima, e agora eu vou fazer o carregamento dessa linfa para essa região de linfonodos que eu acabei de estimular. Lembrando que o movimento é lento e é rítmico. O procedimento vai ser o mesmo por toda a face do cliente, nos dois lados. Como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho duas ventosas faciais para fazer a remoção ou a extração de comedões. Então eu tenho a bico de passarinho reto, que eu posso utilizar por toda a extensão da face, e a bico de passarinho curvo, ela tem essa angulação justamente para facilitar a remoção de comedões em regiões como asa do nariz, ao redor da boca, por exemplo, tá? Então agora eu vou utilizar primeiro a bico de passarinho reto. É importante relembrar, pessoal, eu higienizei a pele da minha cliente, eu já fiz uma esfoliação, eu já apliquei um tônico e um cosmético emoliente, a minha cliente já ficou submetida ao vapor de ozônio para potencializar a emoliência desse comedão
E agora em seguida eu vou utilizar a ventosa para facilitar essa extração e para deixar a extração desse comedão também mais confortável, menos dolorida para minha cliente. Como o orifício da ventosa é muito pequenininho, como vocês podem ver aqui no vídeo, e eu preciso de pressão negativa suficiente para puxar esse comedão para fora do poro da minha cliente, eu vou colocar a pressão negativa no máximo. O equipamento está em modo contínuo, coloquei o tempo que eu acho necessário para fazer o procedimento, esse parâmetro pode ser alterado sempre que necessário. Pressiono o Start, posiciono a ventosa em cima do comedão, eu vou exercer uma leve pressão contra o tecido e automaticamente essa pressão negativa succiona o comedão para fora da pele. No procedimento, com a bico de passarinho curvo, eu vou fazer a extração dos comedões que estão situados na asa do nariz, por exemplo. Então, o parâmetro da máquina é o mesmo, pressão negativa no máximo, tempo que eu achar suficiente para realizar o procedimento, pressiono o Start do equipamento. Dessa forma, a gente pode utilizar em toda a área de tratamento. Caso a cliente apresente comedões nas regiões das maçãs do rosto, região de zigomático, eu também posso fazer essa extração utilizando a bico de pato. Como a gente tem um orifício que é diferente, tem uma angulação, um formato diferente e é maior, eu vou diminuir essa pressão negativa e vou trabalhar uma média de mais ou menos 250 milímetros de mercúrio, que eu vou regular no equipamento. Você desliza a ventosa por toda a região do zigomate. O deslizamento da ventosa e a pressão negativa empregada vão remover os comedões presentes nessa área de tratamento. Um dos recursos que a gente pode utilizar com o Beautydermo é a microdermoabrasão diamantada, mais conhecida como peeling de diamante. Esse acessório, esse kit, você pode comprar à parte. Então a gente tem aqui o nosso kit com 5 ponteiras, sendo 4 ponteiras faciais e uma ponteira que pode ser trabalhada em regiões corporais e em regiões de maior extensão. A gente tem a escova e tem o corpo da caneta. Conectar o equipamento é muito simples. A própria caneta já tem um engate que a gente vai conectar na mangueira. E o importante agora é eu saber que cada ponteira tem uma micragem diferente. O que isso quer dizer? As micras, que são números que variam de 75 a 150 micras, quer dizer a abrasividade dessa ponteira, ou seja, quanto menor for a micra, no caso do nosso kit, a mais abrasiva é a de 75, mais abrasiva ela é. Quanto maior for a micra, menos abrasiva ela é. No caso desse nosso kit, a ponteira que é menos abrasiva é a de 150 e a mais abrasiva é a de 75 micras.
Para isso é importante a gente saber avaliar a pele do cliente e saber qual é a ponteira mais indicada de acordo com a necessidade e com o tipo de pele da minha cliente. Então a conexão dessa ponteira na caneta é muito simples, a gente escolhe e rosqueia. Rosqueada, eu também vou ajustar uma pressão negativa de mais ou menos 200 a 250 milímetros de mercúrio, o tempo que eu acho necessário para realizar esse procedimento e pressionar o start. O peeling de diamante ele deve ser feito em todos os sentidos, tanto na horizontal quanto na vertical e no sentido oblíquo. A sensibilidade do cliente tem que ser respeitada e eu também tenho sempre que observar a hiperemia que eu formo na pele da minha cliente. Uma vez que essa pele já está com eritema, não tem necessidade de eu continuar a estimulação com a microdermabrasão. Eu já troco de área. O procedimento pode ser feito no rosto todo, também no nariz. Então a gente utiliza a microdermabrasão diamantada para promover uma renovação da capa córnea da epiderme da minha cliente, ou seja, vou promover uma renovação celular. Eu posso utilizar ele num procedimento de limpeza de pele no lugar da esfoliação com cosmético. Mas ele também tem indicação, por exemplo, na remoção de mancha, nas cicatrizes de acne, em afecções estéticas faciais. Pessoal, esses foram alguns dos protocolos faciais e corporais que a gente pode fazer com Beautyderm. Se vocês quiserem saber mais detalhes, mais conteúdo teórico e prático, na página do YouTube da HTM Eletrônica a gente tem um conteúdo gravado, um workshop gravado para vocês com conteúdo muito mais abrangente. Então se inscreve na nossa página e siga a HTM Eletrônica nas redes sociais. Muito obrigada!